Meu nome é Pedro Errara, eu trabalho com vôlei federação aí há uns 22 anos e já tive, me formei na Universidade de São Paulo, fiz bacharel em esporte, mesmo ainda na faculdade eu comecei a trabalhar nas categorias de base de São Caetano, sempre com o masculino, né? Com o feminino eu só tenho experiência de voleibol universitário e escolar, e escolinha, mas com voleibol competitivo de alto nível profissional, somente experiência com voleibol masculino. E aí eu passei por esses clubes, né, como técnico assistente da equipe adulta, técnico das equipes de base, né, técnico das equipes infanto e juvenis. Trabalhei muitos anos também como técnico da seleção paulista, da seleção catarinense nos campeonatos brasileiros. E nessa última temporada, né, que deveria estar se encerrando, que está suspensa por causa da Superliga, pela primeira vez eu fui técnico de uma equipe adulta da Superliga. Então, a ideia nossa hoje aqui discutir a organização do treinamento, né? Como a gente pode organizar as diversas semanas de treino, né? Organizar uma semana de treino na pré-temporada, organizar uma semana de treino durante a temporada, né? Sem jogos, com jogos. E aí eu queria mostrar alguns exemplos para vocês. Então, acho que primeiro de tudo, a gente tem que entender qual é a nossa equipe, que equipe que a gente tem, quais são os nossos atletas, quais são as carências, deficiências, e isso tudo, a comissão técnica, a gente se reúne antes de começar a temporada, né, para entender as características dos nossos atletas, quais são os pontos fortes deles, o que eles... você tem atletas com boa característica de passe, você tem atletas com uma capacidade de ataque boa, forte, seu time pode jogar rápido, não pode jogar rápido, seu levantador tem condição de jogar rápido, né? E nessa temporada que passou, a gente tem aqui no vôlei em Itapetininga uma equipe muito jovem, né? A gente tinha um jogador com mais de 30 anos, o restante, a maioria, com menos de 25. Então, ficava essa situação de ser uma equipe que precisaria passar pelas situações, vivenciar as situações de pressão, vivenciar as situações de momentos decisivos que a maioria deles não tinha vivenciado e se acostumar a jogar uma temporada inteira, né? Poucos deles, os atletas, tinham sido titulares ou tinham jogado uma Superliga, então era uma experiência completamente nova para eles. Então, a gente sempre faz um planejamento, né? Esse planejamento ele gira ali em torno de, né, se a gente parar para pensar, esse planejamento ele gira em torno de... A gente começou a treinar dia 15 de julho, né? E esse planejamento ele gira em torno aí de, se a gente for avançando, né? A gente todos conseguem ver, a gente parou na 34ª semana, né, na última rodada da fase de classificação, né? Perdoem a falta de experiência, né? Vou mostrar para vocês aqui uma planilha que a gente usa para fazer um planejamento inicial. Então, a gente tem aqui, né, a gente começou os treinamentos dia 15 de julho e
a gente vai avançando na temporada. Então, a gente tem as primeiras semanas aí, ideias da quantidade de treino que a gente vai fazer, né? Treinos na areia, treinos na quadra, né? Então, a gente faz meio que um planejamento e depois a gente vem evoluindo nas sessões de treinamento e vai evoluindo nas semanas. E esse ano a gente teve a possibilidade de parar os treinamentos na 35ª semana, que seria a última rodada do retorno até o campeonato ser interrompido por conta da pandemia do coronavírus. O que eu queria conversar com vocês? Queria conversar com vocês o seguinte: a primeira questão que seria assim, como organizar um começo de temporada, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa seria a nossa agenda da primeira semana, né? Nossa agenda da primeira semana, que envolvia apresentação, um primeiro treino na quadra, né? Seriam os treinos técnicos, táticos com bola, e MM seriam as sessões de musculação. Então, a gente tem exames clínicos, a gente tem sessões de musculação, e na primeira semana a gente fez apenas 3 treinos com bola, 4 treinos com bola, segunda, quarta, quinta e sexta, e sessões de musculação todos os dias, né? Os atletas, eles estão voltando de férias, retornando, alguns às vezes têm bastante tempo de férias, então a gente precisa tomar bastante cuidado nessa retomada, né? A gente usa a areia nesse momento para diminuir o impacto, também para garantir um maior trabalho de propriocepção aí dos membros inferiores e poder trabalhar alguns fundamentos como queda, sem risco de lesão no começo. E também pelo fato de a gente vai passar praticamente o ano inteiro na quadra, dentro do ginásio, então, na medida do possível, a gente poder estar um pouco fora desse ambiente, dar uma variada nesse ambiente também é muito legal. Tudo bem por enquanto aí? Podem ir escrevendo aí, porque conto com a ajuda de vocês, tá? Então, essa foi a primeira semana, né? Nossa segunda semana, então, essa aqui seria uma primeira semana. Nesse aqui, a gente faz trabalhos muito iniciais, né? A gente faz trabalhos de controle de bola, trabalhos técnicos, de levantamento, de passe, a gente evita nesse primeiro momento algumas ações mais intensas, como saltos de bloco, saltos de ataque, batidas mais fortes na bola, até que a gente tenha certeza que a gente possa dar uma igualada na condição física. Alguns atletas se cuidaram, alguns atletas até participaram, às vezes, de seleções ou brasileiras ou militares, então eles estão talvez num nível até mais avançado, mas talvez esse começo da temporada seja o momento de a gente tentar deixar todos num nível mais próximo de condicionamento físico, condicionamento técnico, sem ter risco de lesão. Então, como a gente teve bastante tempo, a gente só teve jogos a partir da 6ª ou 7ª semana, a gente não precisou correr com essa preparação. Então, a gente começou com esses trabalhos mais leves, né? E aí a gente vai crescendo, né? Aqui seria o planejamento da segunda semana. Vocês podem ver que a gente pode evoluir, a gente começa a evoluir na carga. Então, a gente já começa, por exemplo, nessa semana, a gente já fez treinos, dois períodos de treino na segunda, né? Dividindo a musculação também. Treinamos, já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sessões de bola, né? E as 5 sessões de musculação. O Ricardo está perguntando aqui se existe espaço para adaptação o tempo todo, né?
esse espaço para adaptação acontece o tempo todo. Se a gente está sentindo que o time, por exemplo, na parte física, se a gente vê os atletas chegam, o preparador físico fala assim, não, os atletas estão fracos, não podemos saltar ainda. A gente se programou nesse ano para começar a saltar na terceira semana. Imagina que ele fala, a situação não está boa, a gente vai parar com isso, a gente vai deixar isso, se for possível, vai tentar retardar um pouco mais. O Humberto está perguntando aqui trabalho de condicionamento aeróbio. Eu vou aproveitar para responder agora, porque ele está falando de pré-temporada, então acho que é mais fácil. A gente não tem um trabalho de condicionamento aeróbio específico de correr, de fazer bicicleta. O que a gente tem, né, principalmente nesse primeiro momento, junto nos treinos técnicos. A gente faz muitos exercícios que envolvem um certo componente aeróbio, dos atletas terem que levantar e correr para um ponto, levantar e cobrir, tentar fazer mais ações conjuntas em sequência, fazer umas 12, 16, chegando até 20 ações às vezes, e a gente poder também buscar esse condicionamento aeróbio, apesar da gente saber que o condicionamento aeróbio ele não é determinante, né, na performance do atleta de voleibol, mas é importante que a gente possa fazer com que esses atletas tenham condição de que eles suportem um pouco mais a carga de treino, né? O Rodrigo aqui está perguntando sobre se a gente tem índices, né? Não, acho que a sensação, o fisioterapeuta e o preparador físico tem algumas avaliações que eles vão nos dar, né? Sobre o equilíbrio muscular, sobre o próprio grau de força, né? Nos treinamentos físicos, para a gente poder fazer esse início dos saltos, começar no momento que a gente quer ou não. O Marcos está perguntando aqui sobre categoria de base e iniciação. Eu acho o mesmo padrão de início de temporada. Eu acho até que o padrão, a ideia é assim, mas talvez com a categoria de base a gente precise ficar mais tempo no trabalho técnico, conduzir com mais cuidado esse trabalho técnico, né? Eu queria mostrar, vou aproveitar para mostrar para vocês aqui. Só para vocês terem uma noção, não sei se vocês estão vendo aí. Então, isso aqui é um gráfico que a gente controla cada tempo, o tempo que a gente faz os exercícios, né? Quanto tempo ficou na academia, na parte física, quanto tempo teve de jogo, que seria amarelo é a parte do tempo de jogo, cinza é a parte da musculação, roxo é a parte do treino tático com 6 contra 6, do coletivo, ou alguns exercícios com ênfase mais tática. E a parte técnica pode ser em conjunto, pode ser em dupla, pode ser em trio, pode ser individual, mas o tempo que a gente trabalha é a parte técnica. Então, acredito que categorias de base, vocês veem aqui, a gente começa com uma carga de trabalho técnico bem alto e vai diminuindo até igualar. Técnico e tático andam mais ou menos iguais no nosso caso, no caso da nossa equipe, de uma equipe mais jovem. Eu acho que categoria de base, você talvez precise conduzir o trabalho técnico com um tempo, uma atenção maior ao trabalho técnico por muito mais tempo, entendeu? Talvez isso seja importante. Eu acho que isso seja bem importante, né? Acho que é bem importante, tá? O Edson está perguntando aqui trabalho de pliometria. Eu acho que o trabalho de pliometria ele tem a sua importância, mas acho que no começo da temporada é cedo, né? Muito cedo. Eu acho que isso aí o Tauê vai responder isso, se eu não me engano, daqui a 2 semanas ele vai falar mais sobre parte física, trabalhos físicos, então ficar melhor respondido.
Treinos em horários variados no início da temporada, eu acho assim, acho que o atleta precisa de rotina, né? O atleta precisa ter rotina, então, se a gente ficar mexendo demais, talvez não seja uma coisa interessante, né? Esse gráfico aqui é cada semana, tá? Quem está perguntando aqui, esse gráfico é cada semana que a gente fez, e os números são em minutos, tá? Esses números são em minutos, tá? Para vocês entenderem aí, tá bom? E bem, isso aqui então é uma ideia para vocês terem. Eu queria só então, o Lourenço está perguntando aqui, na semana 19 houve um pico de ações, e aí é isso que é importante, né, notar. Essa foi uma semana bem atípica, que aí eu quero falar para vocês mais para frente. Foi uma semana onde a gente teve 2 jogos, né? Uma semana que a gente teve um jogo contra o Sada Cruzeiro numa quarta-feira, e o nosso jogo do sábado passou para um domingo contra o SESI. Então, foi uma semana que a gente teve poucas viagens, que jogou contra o Sada Cruzeiro na quarta-feira, e contra o SESI é uma viagem curta, né? Porque a gente está em Tapetininga, 170 km de São Paulo. Então, o que aconteceu? E adversários muito fortes, então nos permitiu, assim, não que a gente não queira ganhar, mas a gente sabe da dificuldade que é ganhar essas equipes de maior investimento e a necessidade da gente se preparar mais forte e dar uma carga de treinamento nessa semana. Então, a gente teve treinos muito fortes na segunda-feira, terça-feira nem tanto, e um jogo tie-break longuíssimo na quarta-feira, quinta-feira folga, sexta-feira treino técnico tático muito bom, sábado um treino técnico véspera de jogo e domingo jogo. Então foi uma semana de 6 dias de atividade. Os jogos em amarelo, Diego, são jogos oficiais, é o tempo de jogo oficial, tá? Por isso que 2 jogos na semana aumentou aqui nessa semana. Everton, eu uso uma planilha, eu uso essa planilha desde a categoria de base, é só você ter disposição para preenchê-la, para seguir, para organizar sua planilha. É isso que eu queria também mostrar um pouco para vocês na organização. Vamos voltar ali nas semanas, e aí eu queria mostrar para vocês. Então, a gente está aqui na semana, então essas semanas elas vão crescendo, né, até a gente chegar numa rotina que a gente diz normal de trabalho, que por exemplo, treino de manhã e de tarde, segunda e terça, com musculação e bola de manhã e treino de tarde, e de quarta-feira, a gente de manhã normalmente dá-se uma quebra, não se treina, permitindo a recuperação dos atletas, e se retoma treinando de novo, né? Então são 4 sessões de treino para 5, para depois ter um final de semana inteiro de folga, né? Isso seria uma rotina de treinamento numa semana sem jogos, né? Quando a gente não tem jogos, então vocês podem ver que a gente dá uma carga grande de treino, né? Aí algumas fotos estão, tá vendo? Cargas maiores de treino quando você não tem jogos, né? Então você vê aqui, a gente voltou numa segunda tarde, 2 treinos terça-feira, treinamos quarta de manhã, quebramos quarta tarde, fizemos 2 treinos na quinta, um treino na sexta e um amistoso no sábado. Aí a partir dessa 16ª semana, a gente começou a entrar na sequência de jogos, né? E aí começa a se mudar um pouco a rotina, né? A gente precisa começar a adaptar a situação de treinamento para que o atleta chegue bem no jogo. Aqui é bem no início da temporada. Os primeiros jogos da temporada, eu queria dar uma avançada para o meio da Superliga, para a gente poder falar acho que é mais ou menos um pouquinho mais, deixa eu ir um pouco mais para frente aqui.
para a gente poder falar de uma semana, de semanas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma semana, deixa eu ir um pouquinho mais para frente. Por exemplo, aqui a gente tem uma semana com 2 jogos, né? Um jogo na quarta-feira contra o SESI e um jogo no final de semana contra a Taubaté. Então, a gente tem aqui musculação, só musculação, né? A gente veio de uma viagem muito difícil aqui, essa viagem foi feita de ônibus, a gente chegou no domingo, então a gente achou que não cabia fazer treino com bola. Sessões de vídeo, né? Treino técnico, tático, outra sessão de vídeo, um treino de saque e passe, de fundamentos, parte técnica, um pouco tática também, porque a gente trabalha com a linha de recepção montada, outra sessão de vídeo, mais um treino técnico tático, né? A sessão de saque e passe na manhã do jogo, sessão de vídeo e um jogo, né? Depois, folga de manhã, musculação, treino, né? Teve um vídeo aqui com os centrais, aí outro vídeo com os passadores, só um vídeo, e aí vídeo antes do treino, mais uma sessão de treino. Então essa é uma semana de 2 jogos. Uma semana de 2 jogos complica um pouco a sua situação para você poder dar uma carga de treino técnico, tático, técnico da maneira ideal, físico também, quando você tem 2 jogos por semana, né? Então, né, a semana de 2 jogos é um pouco mais complicada. E aí a gente tem que pensar nessa hora. Estão perguntando aqui, quando tem musculação e técnico de manhã, se todos começam na musculação ou trabalham em grupos. A gente aqui em Itapetininga, a gente tem uma particularidade. A gente faz musculação, faz o treino físico de força, a musculação, a gente tem uma situação de usar a musculação sempre em grupos reduzidos, porque a gente está dividindo a academia com outras pessoas, então a gente sempre fez em grupo, mas o trabalho técnico de manhã, na grande maior parte do tempo, ele é dividido, né? Pode ser os passadores e as demais posições, pode ser um dia os passadores junto com os levantadores, pode ser um dia equipes, né? 6, 7 jogadores, para que a gente tenha trabalho do sistema defensivo de maneira integrada, trabalhos de defesa com os 2 defensores da posição 1 e 2, o ponteiro da posição 6, o líbero na posição 5. A gente tenta fazer essa situação de treinamento bem variada, mas com certeza a principal divisão de treino é os passadores, e os demais meios e opostos fazem, né, trabalhos de levantamento. Aqui nossos opostos treinam muito passe, porque a gente gosta de usá-los em algumas situações de passe curto, em algumas situações de viagem, que eles estejam preparados, né? E aí a gente vai fazendo essas divisões. Os treinos, Kimberly está perguntando aqui se os técnicos são no período matutino e no período vespertino são táticos. Assim, normalmente a divisão é um pouco essa, mas assim, existem trabalhos táticos também feitos de manhã, apesar de a gente estar falando treino de defesa com mesa, com o pessoal, os técnicos atacando, ou próprios atletas atacando em cima da mesa. A gente também dá ênfase tática, por exemplo, tentando marcar situações do adversário ou trabalhando deficiências. E à tarde a gente vai fazer coletivo, mas a gente também faz parte técnica, tanto de bloco quanto de ataque, até de saque, até de passe também. E também, em alguns momentos da temporada, treinos táticos coletivos na parte da manhã. Teve semanas que a gente inverteu completamente a dinâmica, e foi muito interessante sentir os atletas descansados de manhã.
né? Isso foi bem interessante. Bem, eu queria falar aqui também, deixa eu mostrar para vocês uma semana de um treino, de um jogo só na semana, que seria, por exemplo, essas próximas 2 semanas. Então, por exemplo, retomamos numa segunda tarde, sem parte física, no caso, fizemos uma sessão de vídeo. Esses vídeos iniciais, no começo da semana, normalmente são focados na nossa equipe, né? Eles são focados na nossa equipe. Aí queria mostrar para vocês, por exemplo, relatórios que a gente faz, né, como comissão técnica, né? A gente tem dados de estatística, né, dados de estatística que a gente está acostumado a fazer, e mas a gente assiste os jogos e vai, e meio que a gente já vai colocando anotações das dificuldades que aconteceram no jogo, tanto de maneira coletiva quanto individuais. A gente prepara sessões de vídeo individuais para os atletas, né? Eles têm um vídeo com todas as ações deles, né? Eles vão ter, a gente vai, acabei não mostrando, né? Deixa eu mostrar de novo para vocês aí esse aqui é o relatório de um jogo, tá? Desculpem aí. Esse seria o relatório que a gente faz de um jogo nosso, né? No caso, um jogo que a gente teve uma vitória de 3-0 sobre Caramuru, um jogo bem importante na questão da classificação, da disputa pela vaga, tanto evitar o rebaixamento quanto pela vaga do playoff. Então, aqui a gente assiste o jogo e vai falando, né? Vai vendo, vai falando, fazendo essas anotações, tanto individuais quanto coletivas. E isso nos permite, no momento de fazer uma primeira reunião aqui como essa, né, da segunda-feira, espero que todos estão conseguindo ver, nos fazer vídeos de individuais e coletivos para poder mostrar onde os atletas estão precisando corrigir ou melhorar alguns detalhes. A gente tem a sorte de poder usar streaming de vídeo com atraso em todos os treinos, né? A gente conseguiu montar ali uma tela de projeção durante o treino e o vídeo fica com atraso. Então, os atletas têm essa possibilidade de se olharem. Dentro dessa semana de um jogo, então, só para vocês, curiosidade, para vocês verem aí como a gente distribui mais ou menos, né? Toda a musculação com 2 grupos. Esse treino aqui foi em grupos divididos, treino 212. Aí tem vídeo, treino da parte coletiva. Bem provável que a gente tenha feito um coletivo na parte da manhã aqui, né? Porque a gente deu uma quebra. E aí aqui, de novo, treino. Então, essa aqui seria a programação da semana. E aí a gente tem, além desses relatórios, a gente tem a descrição da semana. Então, exatamente aquela semana é essa aqui que a gente está vendo. Então, é como se fosse um diário de treino. A gente tem qual é a sessão de treino, qual é o treino, os atletas que participaram e a parte, as partes principais, uma breve descrição dos exercícios que eu e o Vitor, assistente técnico, a gente desenvolve, vai conversando. Essa parte da manhã, grande parte da responsabilidade do treino, de montar, organizar o treino, é do Vitor, eu cuido mais da parte do treino da tarde. E a gente vai, e assim vai, treino da tarde, treino 221, tem os objetivos, né? Aí terça-feira, musculação, né? Primeiro G1, passadores, trabalho individual, defesa em cima das características de Ribeirão, segundo grupo, meios opostos dos matadores, aí o treino da tarde, né? Tem a orientação e a gente vai desenvolvendo a semana, né? E aí uma semana com um jogo só nos permite uma preparação muito mais adequada,
né, muito melhor para um jogo que vai chegando no final da semana, no caso, né, também aqui, ó, mais uma semana aí bem puxada de treino, né, vai jogar um jogo, também outro jogo muito importante contra Ribeirão. Então, né, 2 treinos na segunda, 2 treinos na terça, quebra treino na quarta, 2 treinos na quinta, né? Chegou um momento na temporada que a gente só estava fazendo musculação na sala de musculação no começo da semana. No final, nesse dia aqui de quinta-feira, a gente estava fazendo um trabalho de potência mesclado com um trabalho técnico. Viagem, né? Bastante viagem na Superliga, treino na casa do adversário, saque passe e o jogo em si. Felipe está perguntando aqui qual é o aplicativo que a gente usa para fazer o streaming do treino. A gente tem 2. Um é um aplicativo para Android, chama Video Coach, e tem o próprio Databolder, né? Então, o Richard está perguntando aqui um treino tático com 7 atletas. A gente passou por uma situação da gente ter um momento da temporada no intervalo, só para vocês entenderem, a gente ficou Campeonato Paulista, a gente teve 9 atletas que a gente teve eles a temporada toda. Até o Paulista, a gente teve 3 atletas que foram contratados para jogar o Paulista. E depois chegaram, 3 atletas foram embora e chegaram garotos da base do SESI e da base do Minas emprestados, né? E aí completou um grupo com 17 jogadores, ficou bem, um grupo bem bom de trabalho. Mas teve um momento entre o Paulista e a Superliga que a gente teve só 9 atletas. E aí você tem que quebrar a cabeça. Você vai trabalhar com uma parte da rede, meio e ponta de um lado contra meio e saída do outro, ou você vai trabalhar com, se você tiver ajuda, pessoal, para ajudar, com mesa, com placa para bloquear, para poder fazer ataque, você tem que tentar ser um pouco criativo. É difícil, não é a situação ideal, mas não pode servir de desculpa para você não fazer, né? Daniel está perguntando aqui quando a gente percebe uma deficiência técnica em um jogador profissional. Acontece, né? A gente vai ainda mais. A gente, por exemplo, uma equipe bem jovem, a gente tem que. Se o jogador é muito novo, eu acho que a gente tem mais tempo e mais chance de mudar, de permitir a ele uma mudança. Com atletas mais experientes, já consagrados, que já estão há muito tempo, você tem que pensar qual é o custo de você querer mudar, corrigir essa deficiência, porque às vezes esse cara já se adaptou a essa deficiência, ele consegue jogar mesmo tendo aquela deficiência, então você tem que tomar cuidado. Talvez você querer corrigir pode atrapalhar ele, mas com atletas jovens ou se você sentir, mesmo com atletas mais experientes, que existe condição, vou dar um exemplo, por exemplo, dessa temporada. Nosso jogador mais experiente era o líbero, o Jean. Ele tem 32 anos. Ele tinha uma dificuldade muito grande de passar de toque. Ele não passava de toque, nem levantar de toque ele gostava. Mas a gente não só conversou com ele, falou da importância e a gente foi trabalhando. A gente sabia que em um momento, logo no começo da temporada, ele não ia conseguir passar de toque. Mas se em alguns poucos momentos, do meio para o final da temporada, a gente conseguisse dar esse recurso a mais para ele, ele acreditou nisso, ele trabalhou para isso e ele conseguiu terminar com um pouco mais confiança. Não é a mesma confiança, por ser um atleta mais velho, né, de mais experiente, mas com atletas mais jovens, você tem trabalhos extra individuais e você tem que tentar controlar o treino para que eles façam o que você pede, né? Por exemplo, se você quer que ele melhore na manchete, a recepção de manchete, você não pode deixar com que ele fique o tempo todo lá perto da linha dos treinos passando de toque, senão você não vai potencializar, você não vai melhorar ele. Você tem que criar no treino para que ele possa fazer exatamente isso que você está pedindo para ele. É bem importante isso. Acho que isso é bem importante. Acho que isso aí seria uma coisa bem importante. Eu queria... E aí,
Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês aqui, dentro de uma semana, a gente usa demais. Então, vamos voltar lá naquela semana de um jogo só, né? É um jogo aqui no final da semana. Nesse período aqui, a gente já está praticamente fazendo coletivo quase todos os dias, né? Raramente a gente não deixa de fazer coletivo, mas a gente tem que tem que tomar um pouco de cuidado até com a carga de treinamento. Não nos impeça de fazer coletivo todos os dias, mas, por exemplo, antes dessa folga aqui de quarta-feira de manhã, esse treino da terça ele costuma ser bem forte, um volume maior, com ações seguidas, com o assistente técnico pondo 2, 3 bolas depois de cada rally, e então esse treino acaba sendo de uma intensidade, de uma quantidade de ações bem grande. Na quarta-feira, se a gente repetir isso, mesmo tendo descanso, talvez a gente vai começar a submeter os jogadores a uma sobrecarga muito grande. Então, na quarta-feira, por exemplo, a gente preferia fazer um trabalho num ritmo mais próximo ao jogo, com placar, com uma sequência mais próxima, com os atletas sacando no máximo uma bola a mais para fazer alguma ação. Então, a gente não queria exagerar nesse volume de treino, para que na quinta-feira a gente pudesse, mais uma vez, dar uma sobrecarga maior, talvez não igual a de terça. E esse treino de sexta-feira, ele realmente era bem curto ou leve, né, para que o time chegasse realmente descansado, né? O preparador físico ele faz um controle lá das percepções subjetivas de recuperação e de esforço, para que a gente tivesse essa condição de jogo ideal no final de semana, né? Você acha? Uma pergunta aqui né, perguntaram aqui, não consigo ver o nome, deixa eu ver se eu aumento aqui. Alguém perguntou aqui, não dá para ver o nome, colocar atletas para treinar outros esportes que podem beneficiar no vôlei. Eu acho que o esporte de alto nível é muito específico, né? Os benefícios eles são muito específicos. Quando a gente está numa fase de competição, né, durante a temporada, você ainda querer que o atleta pratique outra coisa, não dá, não tem como. Esse atleta precisa descansar, esse atleta precisa se recuperar. Então, fazer outros esportes, eu não acho que seja a melhor coisa. Eu acho que fora de temporada, buscar condicionar o corpo, acho que é bem importante. Durante a temporada, não. O Gilberto está perguntando aqui os exercícios na parte tática por tempo ou por objetivo. Normalmente a gente trabalha um pouco mais por objetivo, tá? No nosso caso. Mas a gente tem uma noção também de quanto tempo, por exemplo, vai fazer tantas ações numa rotação. E tem noção de mais ou menos quanto tempo isso demora. E vai ter dia que a gente vai falar, tem um objetivo para cumprir, se não cumprir, vai ficar. Mas vai ficar fazendo. Mas também a gente usa, em vez do objetivo, a gente usa muito a competição, né? Entre o time titular e reserva, entre os times mesclados, e tem um placar para começar o exercício, um placar para terminar, um número de vezes que vai ser jogado, né, esse jogo, e aí essa disputa, e aí isso que vai dar para a gente o volume. Lorenzo, você está perguntando aqui um treino com um volume e intensidade mais elevado, como é que a gente controlava a intensidade? Vou mostrar para vocês aqui a gente tem, lógico, né? A gente tem um avaliador de rendimento, né? O Felipe, né? Um estatístico durante o treino,
ele durante o treino, a gente faz estatística como se fosse num jogo. Então eu consigo saber quantos atletas, quantos saques, quantos passes, quantos ataques cada atleta executou num treino, né? Então, deixa eu abrir um treino aqui, E aí, o que acontece? A gente consegue ter um controle do trabalho. Vou mostrar para vocês aqui, né? Isso é uma noção que isso é uma das coisas que a gente faz para controlar. Então, por exemplo, isso aqui é uma coisa que a gente faz. A gente tem um treino esse aqui provavelmente foi um treino de saque, tá? Porque total de ataque só tem 23. Total de ralis, total de saque 77. Então, assim, a gente não teve muito, mas é uma ideia assim, só para vocês terem noção, a gente consegue ter uma ideia do total de ataques, do total de saques, de ralis. E aí a gente criou um índice, ataques por minuto e ralis por minuto. E de acordo com o tempo do treino, 5, 10, 15, 20, 25, 40 minutos, a gente tem um índice de intensidade. Então, deixa eu tentar abrir um outro treino que nos permita. Vamos lá. Vamos ver se eu abro um treino que teve efetivamente. Por exemplo, aqui já é um treino legal para a gente ver. 105 ataques, né? E aí, imagina que a gente tivesse feito um coletivo de 35 minutos, por exemplo. A gente teve 3 ataques por minuto e 5 ralis por minuto. Então, pode ter algum erro aqui, principalmente porque se tem exercício de saque junto, a gente tem que dividir por 7. Tá? Vamos tentar ver aqui. Acho que agora ficou melhor, né? Agora ficou um índice melhor. Agora, provavelmente, eu peguei a parte coletiva. Então, aqui eu tenho uma ideia de quantos ataques cada atleta fez, né, nessa parte da planilha. Ataques das extremidades, dos centrais, para a gente ter uma noção da carga de treino. E aqui, de acordo com cada tempo, eu tenho uma noção desse índice. A gente sabe, só para vocês terem uma ideia, um jogo gira mais ou menos em 2,3 a 2, mais ou menos nessa faixa aqui. E aí, então, depende da intensidade que a gente fez para controlar do tempo que teve. Eu teria que dar uma boa olhada para lembrar, né? Tá, então, vamos lá. Nossa, perdi algumas perguntas aqui. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Então, esse é o jeito que a gente faz. O aplicativo, o Estatística é o DataVolley, tá? Um programa bem caro, mas os profissionais acabam usando. Treinamento para o dia do jogo, a gente faz basicamente um trabalho de saque-passe, né? Bem leve, um pouco de trabalho de levantamento, um pouco de defesa em alguns dias, né? No dia do jogo, realmente o treino é bem leve para permitir que os jogadores continuem o processo de recuperação. A Jaqueline está perguntando aqui um tema específico presente em todos os treinos. Não tem assim uma coisa geral, não tem uma regra que eu trabalhe todo dia, né? Por exemplo, a gente procura fazer treinos técnicos de bloco com a mesa mais no começo da semana. Trabalhos de saque a gente faz quase todos os dias, mas faz, por exemplo, alguns dias a gente faz antes, alguns dias a gente faz no final, para que o atleta também saque numa situação de cansaço, né, de físico, como se fosse uma situação de tie break. Tem dia que a gente faz o trabalho de saque no meio do coletivo. Então, assim, não tem
não tem uma coisa muito, não tem uma coisa, a gente vai sentir, vai planejar a semana para ver, a gente não tem uma, uma, uma coisa que a gente possa dizer que é regra, assim, que vai trabalhar todo dia. A única coisa que tem é, todo dia tem, basicamente quase todo dia tem parte tática coletiva, somente no meio para o final da temporada. Mas não chega, mas sempre variando o tema, sempre variando a ação. O Gil está perguntando aqui, a FISO entra na organização dos treinamentos. É muito importante a integração da parte técnica, tática com a fisioterapia, porque você tem que conhecer qual é o perfil dos seus atletas. No nosso caso, era a equipe jovem, que tinha uma grande resistência à carga de treino, que precisava treinar justamente por ser jovem. Mas você tem, às vezes, atletas que têm casos particulares, e aí, por exemplo, tem atleta que a gente quer conversar assim, olha, esse atleta precisa ter uma redução na quantidade de salto. Então, alguns exercícios, por exemplo, a gente tirava determinados atletas para que eles não fizessem aquela sobrecarga de uma maneira que pudesse levar a um agravamento de alguma lesão crônica que eles tenham. Né? Acho que essa integração com a fisioterapeuta é muito importante. Né? Renato Felizardo está perguntando aqui, né, um grande atleta aí que está começando a sua carreira, né, como integrante de comissão técnica, ele está perguntando aqui como o comportamento de jogadores jovens, né, na primeira temporada como titulares. Uma coisa que a gente, desde o começo, a gente falou com os atletas, eles não era só melhorar e treinar vôlei, eles precisavam entender a rotina de treinamento necessário para completar uma temporada inteira de Superliga, né? A dificuldade que é você jogar bem do começo ao final de uma Superliga. Então, a gente sempre, desde o começo, a gente mostrou isso para eles, que eles têm que entender que é uma rotina extenuante, que muitos deles ainda não tinham passado, por não terem ainda vivido uma rotina de jogar 2 jogos na semana, tem que jogar no final de semana titular. Uma coisa que a gente falou para eles o tempo todo o retorno da Superliga vai ser muito mais difícil que o turno, porque se a gente conseguisse ter bons resultados no turno e com os adversários tendo mais informação, eles iam ter que se mostrar qualificados para sair disso, pegar um adversário. A gente aconteceu muito isso. A gente jogou um jogo muito bom contra o Sada de 3-2 e perdeu muito feio do SESI de 3-0 no domingo, porque os caras viram que a gente jogou bem, marcam muito bem o time e o atleta jovem ainda não tem essa condição, talvez, tática e no seu cardápio de soluções para sair de uma marcação pesada feita por um time qualificado. Então, isso foi colocado para eles, mas eu acho assim, pela juventude da equipe e como eles se comportaram, acho que eles cresceram muito nisso, de entender a cobrança, o nível de exigência que tem de disputar uma temporada profissional de Superliga na carreira dele, assim, como você precisa. O César Feijão está perguntando aqui, trabalhar dentro do treino psicológico. Dentro do treino, a gente gosta muito de trabalhar tanto com objetivo quanto com disputas, né? Então, tentar simular placares, tentar simular situações, cobrar deles que se comportem bem nessas situações. Por exemplo, colocar um exercício que o placar é 19-19, tem que rodar 2 bolas seguidas para ganhar um ponto e fechar o set, por exemplo. Então, que eles tenham se comportem bem com isso, tomem as melhores decisões para isso. Uma coisa até que a gente percebeu durante a temporada, esse grupo nosso de atletas respondia muito bem a isso, a disputa, né?
disputa entre um time e outro, placar, cobrança, eles respondiam muito bem a isso. Mas também a gente sentiu que se a gente não deixar em alguns momentos o treino um pouco mais livre, né, sem placar, sem cobrança, eles não têm liberdade, se tem sempre placar, eles não têm liberdade para experimentar um golpe diferente, um gesto diferente, tomar riscos que eles não tomam normalmente com placar. Por exemplo, se você colocar um placar, o levantador vai dar bola para o melhor atacante e pronto. Né? Agora, se você tira um pouco o placar, se você põe situações que permitam ao levantador ter liberdade, ele pode experimentar os jogadores que ele está com menos confiança. Né? A gente fazia muito, mesmo dentro da disputa, quando o time errava o saque, o time que ia receber o saque já ganhou o ponto, mas tinha uma bola para jogar que não valia meio livre. Então, essa era a hora do levantador experimentar. Isso é uma coisa muito importante. Né? A Margarete está perguntando aqui a queda de rendimento quando a gente verte o treino tático para o período da manhã. Margarete, um pouco, né? Um pouquinho no começo. Agora, mas antes a gente tinha uma desculpa muito grande, né? Porque a final da Superliga era na Globo às 10 da manhã, então ninguém podia reclamar. Agora, como não está tendo final na Globo, mas eu gosto muito de fazer o tático de manhã pela situação do descanso, né? Do atleta ter dormido uma noite inteira de sono, não ter trabalhado, não ter treinado, né, de manhã, como acontece. Acho que isso é válido fazer essa variação. Acho que é válido fazer essa variação, sim. De vez em quando, eu acho bom. A Kimber está perguntando aqui se eu deixo claro quem são os titulares e reservas. Então, eu falei aqui... A gente, por exemplo, esse ano, essa temporada, a gente começou, né, sem saber que ia ser titular e reserva, veio na cabeça um pouco, mas todos jovens. Conforme o time vai se desenhando, depois que você tem os titulares, eu acho que é muito... A gente acredita muito na importância do jogador que está dentro de quadra ter tranquilidade. Ele não pode, por causa de 2 erros, ir para o banco, né, perder a posição. Então, isso tira totalmente a tranquilidade do atleta. Então, eles precisam ter calma, e o reserva tem que entender que precisa batalhar o espaço dele, mas que a gente está vendo também o esforço dele. Administrar essas vaidades, criar essa competição interna sadia é uma coisa extremamente importante, né? Por exemplo, no caso dos 2 levantadores, desde o primeiro momento a gente conversou com eles, falou, olha, a chance de um de vocês 2 jogarem a temporada inteira é muito pequena. Por quê? Vocês são jovens, vocês estão em formação. Quando vocês jogarem 2, 3 jogos seguidos, vai vir um time adversário que vai marcar vocês muito bem e vocês vão ter dificuldade. Aí eu vou precisar colocar o outro. E ele vai jogar e vai jogar bem. Talvez isso... E isso não pode ser ruim para vocês. Vocês têm que entender isso. Eu acho que isso funcionou, a conversa, né, a honestidade nessa hora, acho que é a melhor coisa que a gente tem para poder falar. Então, acho que é isso. Aí, né, acho que cabe na mesma pergunta que o Wilson está perguntando, quando você monta a equipe, você já desenha o time base um pouco, né? Você já sabe, tem uma ideia do time base quando você contrata. No nosso caso, como era um time mais jovem, nem tanto, mas acho que é importante você procurar montar isso, né? É bem importante. Renan, esse negócio do Vert, aí acho que vou deixar para o Tauê daqui a 2 semanas. A gente já usou, tem coisas boas, mas tem pontos a serem discutidos aí. O treinamento... deixa eu ver aqui... O Fernando está perguntando aqui qual o papel do jogo no treino. Né? Quando se fala em treino, você apresenta uma ideia de lesão por ações. Né? Saque, passe, bloqueio, defesa, primeiro desempenho e finalização chegando no jogo formal.
o bate-bola, rachão ou volume de jogo representa o que no resultado final da periodização e no rendimento dos atletas? Olha, acho que você separar assim, você pode fazer o treino, não tem bate-bola e rachão, né? O trabalho tático coletivo. O trabalho tático coletivo, ele tem, cada dia ele tem, no nosso treinamento, ele tem objetivos. Então, por exemplo, se a gente visa, por exemplo, vai jogar contra uma equipe que a gente precisa sacar, por exemplo, no ponteiro da rede. A gente vai criar um exercício onde, por exemplo, se o saque for no ponteiro da rede e o time que sacou ganhar o ponto, esse ponto vai valer 2. Então a gente começa a obrigar, fazer com que os atletas façam o que a gente precisa que seja feito. É bem importante isso, né? Que a gente crie essa relação. Deixa eu selecionar um pouco aqui, gente, as perguntas. Em questão da regulação, da comissão técnica, todo mundo tem suas funções, né, predeterminadas, isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. O André está perguntando aqui quanto à montagem da equipe, com quantos atletas gosta de trabalhar. Se você falar, se você pudesse, se eu falasse assim, o melhor dos mundos, eu gostaria muito de ter 13 ou 14 jogadores ali, 2 líberos, 2 levantadores, 4 ponteiros, 2 opostos, 4 meios, e poder ter, como trabalhei em Campinas, como trabalhei no SESI, ter categoria de base, né? E você poder, o terceiro levantador, o quinto central, o quinto ponteiro, o terceiro oposto, eles serem da categoria de base e estarem treinando com a categoria de base, e quando surgir a necessidade, você subir eles. Isso eu acho que é muito importante, né? Isso é uma coisa melhor. Eu acho que é a melhor situação do que você ter um terceiro levantador que às vezes acaba treinando pouco, não é uma situação ideal, mas você precisa ter. Rodrigo aqui está perguntando: você tem um calendário definido com 2 jogos por semana, é mais tranquilo, mas como fazer na base no final do ano que você tem que realizar até 4 jogos na mesma semana? O que priorizar? Descanso, academia? O Rodrigo está fazendo aqui um grande amigo meu lá do Minas está fazendo uma alusão a campeonatos disputados em uma semana, com 4 ou 5 jogos, né, seguidos. Quando você vai jogar um campeonato assim, eu acho que você não consegue saber contra quem você vai jogar, como você vai treinar. Então, você precisa treinar padrões básicos para você enfrentar uma equipe que joga rápido. Tem um sistema defensivo para um time que joga rápido. Você vai jogar contra um time que joga com mais atacantes de força, como é que você vai se comportar contra um time desse? Como é que você vai fazer atacar contra um time que tem bloqueadores mais altos, contra tem bloqueadores mais baixos? Se você conseguir trabalhar isso, né, na categoria de base, talvez não é tão simples desenvolver tantas opções, mas acho que é o melhor momento, né? Você jogar 4 jogos seguidos, o seu time precisa ter condição de descansar bem, né? Tomar cuidado com os reservas, para que eles não fiquem totalmente fora de forma, né? Sem treinar, de alguma maneira você tentar compensar com o que eles façam. E o seu time está preparado para enfrentar diversas situações. Acho que isso é o mais importante, né? Acho que isso é o mais importante aí. Tá bom, gente? O Marcos está perguntando aqui planejamento de treinos para pré-temporada. Quantas semanas é o ideal para antes de jogar? Eu acho assim,
um mínimo de 6 a 8 semanas, eu acho que 6 é um bom período, 8 semanas eu acho que é um período ideal de tempo de pré-temporada, né? Acho que é um tempo muito legal você ter isso para fazer a pré-temporada. Com certeza é muito bom. Seria um tempo que você poderia trabalhar tudo com muita calma, né? Sem tanto parte física, parte técnica, individual, sem ter que correr com isso. Então, a Rafael está perguntando aqui, com atletas jovens, como administrar a ansiedade nos finais dos sets, somente contra equipes de maior investimento. Cara, eu acho que às vezes, talvez talvez até controlar a sua ansiedade, né, como técnico, porque quando você vê seu time jogando bem contra uma equipe grande, você cria aquela ansiedade, começa a cobrar coisas que às vezes os atletas nem estão tão preparados ainda. Acho que o mais importante quando você vai jogar contra equipes de maior investimento, é mostrar que essa é uma excelente oportunidade para os seus atletas serem testados ao máximo. E queira ou não queira, com uma dose de responsabilidade muito menor. Eles têm tranquilidade para jogar. Vão ser exigidos, mas não precisam estar, não tem aquela cobrança. Nessa temporada a gente sentiu muito mais dificuldade, essa sensação de pressão nos jogos de confronto direto do que nos jogos contra as equipes maiores, né? A gente quer ganhar contra as equipes grandes, mas a gente sabe da importância da gente jogar dos jogos, né, que garantiam o não rebaixamento, a classificação para o playoff, a gente sabia da importância disso. Tá? O Washington está perguntando aqui o negócio da interrupção da Superliga, se a gente vai ter um novo plano de treinos. Cara, uma coisa que eu acho que é importante ficar claro, assim, né, quando a gente vai fazer quando a intenção de parar a Superliga, de interromper, não, em vez de cancelar, não foi para que a gente voltasse com esses times, mas era que a gente tivesse tempo para ter uma noção do que vai acontecer com as Olimpíadas, que agora a gente já sabe, o que vai acontecer com a Liga das Nações, o que vai acontecer com a pandemia, e a gente possa, de repente, ter possibilidade de terminar essa Superliga num outro momento, antes da próxima temporada, com outras equipes, mas não decretar o fim, sendo que não ia fazer diferença nenhuma a gente decretar ou não o fim. Né? A gente não quer que os jogadores voltem a treinar e daqui a 2 semanas estejam jogando playoffs. A gente sabe que isso não vai acontecer, porque isso vai prejudicar, mas eu acho que o mais importante é a gente ter condição de sair dessa pandemia com uma coisa boa, né? De repente com um playoff, com alguma coisa muito, muito mais válida. Gente, acho que a gente vou responder essa pergunta aqui até o primeiro jogo do turno da Superliga, quantos jogos eu considero adequado, assim. A gente fez 12 jogos no Paulista, mais um amistoso, 13 jogos, antes de começar o turno da Superliga. Acho que foi uma quantidade boa para a nossa equipe. Uma equipe muito jovem, né? Talvez com uma equipe mais experimentada, você precise de menos jogos, né? Uma equipe menos experimentada, mais experimentada, com jogadores mais qualificados, menos jogos possam ser bons, como acontece, por exemplo, na Europa, né? Ou como era a realidade, por exemplo, que eu tinha no Sesc Rio de Janeiro, que a gente não tinha um estadual com pouquíssimos jogos, eu jogava alguns jogos na Argentina. Mas eu acho que essa relação do Paulista aí foi muito boa. Pessoal, eu queria aproveitar aqui, convidar vocês para acessar, para vocês se inscreverem no nosso curso internacional de voleibol, que vai ser feito agora em junho, né? A gente está aguardando a definição do
do modelo, se vai ser completamente online. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu achar aqui. Vou colocar aqui para vocês o link. O link está aí no... vai ser a 5ª edição, ano passado eu já participei. Acho que vai ser muito legal, tá? Acho que vai ser bem legal. O André já colocou aí, né? Acho que vai ser online, né? Vamos ver. A gente vai ver. Gente, obrigado aí. Peço desculpas aí pela inexperiência com esses meios de coisa. Acho que a gente vai ter que se acostumar por um tempo ainda. Mas agradeço aí a participação de todos. Prometo cada vez tentar melhorar mais, mas espero que tenha sido válido para vocês, tá? Quem quiser aí, eu estou colocando meu e-mail. Quem quiser mandar alguma dúvida, se eu puder ajudar, eu tô à disposição para poder ajudar, tá? Acho que todo mundo que trabalha com vôlei, trabalha com esporte, a gente sabe o quanto o pessoal é apaixonado, quanto a gente precisa, tá? Então, se eu puder ajudar aí, espero poder ajudar vocês, tá bom? Obrigado aí.